Olá, amigas, olá, amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. E hoje eu quero pensar um pouco com você sobre uma temática importante, bastante atual e que muitas pessoas não têm se apercebido do problema que é. Você já ouviu falar de toque religioso? Pois é, em alguns momentos, não raros, a religião ela pode aprofundar e acentuar o toque em muitas pessoas. E se você tem interesse em saber mais sobre essa temática, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar. Você também deve ter o interesse de estudar teologia com seriedade e fazer um curso completo no horário que você puder e quiser, com professores qualificados e também com um preço acessível que ajuda bastante. Se você clicar ali em Seja Membro e escolher o plano Café Completo, você vai pagar apenas R$ 29,99 por mês e terá acesso às aulas das disciplinas do nosso curso de teologia. Clica ali e venha fazer parte conosco hoje mesmo. A expressão toque, talvez você já tenha ouvido falar. TOC é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser classificado como uma condição psiquiátrica que atinge cerca de 8 milhões de pessoas no Brasil. É um pensamento que não sai da mente, que entra na mente sem que você queira, sem que você planeje, sem que isso reflita o seu real pensamento, sua real intenção sobre alguma coisa. Mas é um pensamento intruso que do nada aparece na sua mente e que isso, quando se estabelece, pode gerar uma situação bastante dramática e que vem acompanhado de uma série de comportamentos rígidos que comprometem seriamente a qualidade de vida da pessoa que possui um transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Essa é uma área estudada pela psiquiatria, pela psicologia, que também tem estudado mais recentemente o chamado toque religioso. Evidentemente, esse não é um canal de psicologia, é um canal de teologia, e por isso nós vamos fazer apontamentos do que esses estudos na área em questão têm produzido e também pensar um pouco mais sobre as implicações teológicas sobre esse ponto, né? Infelizmente, o toque muitas vezes é levado na brincadeira entre as pessoas, é tratado de uma maneira não séria, né? Sem a seriedade que é necessário ser tratado em alguns casos. Tem pessoas que têm uma qualidade de vida comprometida pelas consequências do toque, pelos pensamentos que aparecem na sua mente, pela sua preocupação e os transtornos psiquiátricos que esses pensamentos lhe causam, e também, muitas vezes, por conta dos comportamentos que ela faz de maneira rígida, de maneira repetitiva, em consequência de um pensamento intruso que passa pela sua cabeça. Então, esse assunto ele não deve ser tratado como uma brincadeira, porque é um assunto bastante sério para a grande maioria das pessoas que têm esse tipo de transtorno. Você já ouviu falar, provavelmente, de pessoas que escovam os dentes várias vezes porque ficam com a preocupação se os dentes estão limpos ou não. Pessoas que lavam as mãos várias vezes ou que têm a mania, né, ou o transtorno de não querer tocar em determinados objetos, principalmente onde mais pessoas tocam, com medo de contaminações. Você também já deve ter
ouvido falar de pessoas que voltam para casa antes de sair definitivamente diversas vezes para se certificar de que apagou todas as luzes ou de conferir na maçaneta da porta diversas vezes se ela realmente trancou a porta ou se não esqueceu nenhuma panela no fogo ou algo do gênero. Quando esse tipo de repetição e de comportamento excede a algo que pode ser razoável, isso pode ser indício de um transtorno obsessivo compulsivo. E você imagina uma pessoa que vai sair para passear e que volta diversas vezes em casa para saber se a porta está trancada, ou que sai e fica pensando obsessivamente se a porta está trancada, se alguém vai entrar, vai roubar, vai fazer algum mal. Isso perde e muito a qualidade de vida dessa pessoa. E, portanto, se esse for o seu caso, ou se perto de você tem uma pessoa com algo semelhante, é necessário que você ou a pessoa procure um acompanhamento médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, para ver se de fato isso é um toque ou é apenas uma mania menos importante, e se for um toque, para que ela possa fazer o devido tratamento e acompanhamento, para que ela possa administrar melhor essa questão e ter uma qualidade de vida sem maiores prejuízos. Os estudiosos também da área relacionam o toque com outros distúrbios psiquiátricos. Por exemplo, 68% das pessoas que têm toque de uma maneira mais grave têm relações diretas com depressão, alguns casos com ansiedade, alguns outros casos com fobia social. Então, é uma problemática séria e que deve ser tratada com seriedade, mas também com uma certa calma, porque há tratamento, há acompanhamento com relação a essas questões. E talvez você não esteja entendendo o que isso tudo tem a ver com a questão teológica. É porque, como eu falei no início desse vídeo, existe o chamado toque religioso, um transtorno obsessivo compulsivo gerado por pensamentos potentes e intrusos que entram na mente da pessoa, que geram comportamentos rígidos e que isso tudo acontece motivado por pensamentos e motivações religiosas propriamente dito. Muitas vezes nós achamos que a religião liberta, que a religião traz saúde, traz qualidade de vida, mas em muitos casos, e principalmente quando essa religiosidade ela é muito fanática, quando essa religiosidade é muito ligada a meios mais fundamentalistas e extremados, essa religiosidade ela pode causar, inclusive, distúrbios psiquiátricos na pessoa e pode causar o chamado toque nas pessoas por causa das preocupações religiosas. A religião ela pode gerar o toque numa pessoa que não tinha antes dessa convivência, ou pode potencializar uma tendência ao toque que a pessoa já tinha, e quando ela começa a lidar num ambiente que é muito repressivo, que trabalha muito com a culpa, que trabalha muito com o medo, esse toque pode ser elevado à enésima potência. Ambientes religiosos, principalmente os mais fanáticos, eles sempre lidam muito com a questão do pecado. Tudo que a pessoa pensa, fala, faz, sente, age, os lugares que ela vai, os lugares que ela deixa de ir, a prática que ela tem, a prática que ela deveria ter, tudo isso pode ser considerado pecado. E não é raro e também nem é tão surpreendente imaginar que pessoas que convivam nesse tipo de ambiente desenvolvam transtornos psiquiátricos, porque a roupa que ela usa é pecado, o penteado que ela faz no cabelo é pecado, o tipo de maquiagem que ela usa é pecado, pensar alguma coisa pode ser pecado, sentir outra coisa é pecado, deixar de ir à igreja é pecado.
é muito difícil que uma pessoa tenha uma qualidade de vida vivendo num ambiente como esse. E mais do que isso, em muitos ambientes religiosos, esse pecado está intimamente relacionado com o medo. Porque se a pessoa peca, ela pode abrir as portas para que o diabo entre na sua vida, acabe com a sua vida, com a sua família, com o seu filho, com as suas finanças, e também o medo de ser condenado, de ser abandonado por Deus porque pecou, de ir para um inferno porque pecou. E para piorar essa situação, ela muitas vezes ainda vai ouvir discursos desse gênero. Você não veio na igreja, perdeu a bênção que Deus tanto tinha para você. Como se Deus fosse um negociador de bênçãos, né? Você não deu o dízimo esse mês, logo o seu filho ficou doente e as finanças da sua família foram comprometidas. Como se Deus tivesse esse caráter manipulador e extremamente maldoso, né? Ao seu filho se desviou da igreja, logo sofreu um acidente, está entre a vida e a morte, e quem sabe agora ele não se converte. Será que Deus é esse tipo de ser perverso que é capaz de fazer uma desgraça apenas para que uma pessoa tenha uma conversão religiosa? Um Deus que é pleno em amor precisaria desses subterfúgios absolutamente baixos, absolutamente vis, para tentar convencer alguém? E por que que tantas pessoas não sofrem nada, continuam fazendo mal, enriquecem cada vez mais e aparentemente nada lhes acontece? Será que a coisa não é muito mais natural do que por intervenções divinas, como é passado para as pessoas? Em ambientes religiosos muito extremados, também há um peso muito forte sobre a culpa, sobre aquilo até que a pessoa pensou e não disse, e isso pode ser um pecado obscuro capaz de levar a pessoa à perdição. E sem falar, é claro, no diabo, no inferno, na condenação eterna, que é sempre um assunto presente em cultos, pregações, louvores, orações, e quase sempre a pessoa ouve falar sobre o diabo, sobre o seu suposto poder, sobre as possibilidades que ele tem de destruir a vida de uma pessoa. Uma pessoa que vive num ambiente carregado de culpa, carregado do medo do pecado, e tudo pode ser pecado, e carregado com o pavor do diabo, que a qualquer momento pode destruir a sua família, como essa pessoa pode ter uma espiritualidade sadia? Como essa pessoa pode viver uma vida inteira sem apresentar nenhum distúrbio psiquiátrico? Isso seria bastante estranho, né? E há muitos relatos sobre essas relações religiosas, não de agora, mas de muito tempo com a história. E outras pessoas que acabam desenvolvendo comportamentos rígidos. Por exemplo, as pessoas que não conseguem fazer uma determinada coisa sem orar antes. E ela começa a pensar que se ela não orar, aquilo que ela vai fazer não vai dar certo. Ela começa a pensar que se ela for dirigir e não orar, ela vai sofrer um acidente ou o carro vai quebrar, como se carros só quebrassem das pessoas que não oram, como se acidentes só acontecessem para pessoas que não temem a Deus, ou pessoas que acham que se não orar antes de comer, podem ter uma indigestão, ou seja, pessoas que passam a orar não como um ato de gratidão a Deus pelo alimento recebido, que seja, ou por qualquer outra coisa. Pessoas que passam a orar não como uma expressão espontânea e livre da sua espiritualidade, dos seus sentimentos, mas passam a orar como se isso fosse um amuleto, do tipo, se eu não fizer, alguma coisa vai dar muito errado. Se eu não fizer, o que eu queria não vai acontecer, não vai dar certo. Se eu não orar, alguma desgraça pode acontecer e algumas pessoas chegam ao ponto de ficar
psicóticas em relação a isso, ou com determinadas outras manias. Se eu não fizer assim, se eu não seguir esse rito ou aquele rito, pode acontecer algo ruim, ou Deus pode não receber a minha oração, o meu louvor, a minha prestação de culto, né? No meio cristão, os toques religiosos mais comuns são aqueles relacionados ao pecado, como eu já falei e exemplifiquei, da pessoa sempre se sentir impura, suja, indigna diante de Deus, como se Deus nunca fosse lhe ouvir, como se Deus nunca fosse gostar dela, porque ela nunca se sente capaz de dar conta de uma espiritualidade doentia que é apresentada para ela como sendo a vontade de Deus para a sua vida. E o outro tipo de toque religioso muito, muito comum é a tal do toque relacionado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui mesmo no canal eu já fiz um conteúdo sobre isso, vou deixar na tela final para você desmistificar isso de uma vez por todas, para você parar de se sentir perturbado pensando que blasfemou contra o Espírito Santo. E mesmo nesse vídeo você já pode saber se você tem uma preocupação de ter blasfemado, é sinal que você não blasfemou. É apenas algo que colocaram na sua cabeça. Pessoas que, porque tiveram um pensamento contra Deus, um pensamento contra o Espírito, um pensamento intruso que passou na sua mente, mas que não corresponde ao seu real sentimento, à sua real mentalidade, ao seu real desejo, e a pessoa fica preocupadíssima de ter blasfemado contra o Espírito Santo, e muitas acham que realmente elas foram condenadas e não há mais jeito para elas. Ora, desista disso. Saiba, não é assim que Deus age, que Deus trata. Você não blasfemou contra o Espírito Santo e isso é um reflexo de um possível toque religioso, de um transtorno obsessivo compulsivo relacionado à blasfêmia, a pecado, ao medo do religioso e daquilo que é apresentado principalmente em setores mais pesados, mais fanáticos, etc. A espiritualidade de Jesus, ela é sadia, ela é livre, ela é espontânea e ela é principalmente leve, que conduz à alegria e à felicidade da vida. Se você convive num ambiente religioso pesado, opressor, que aposta muito mais no pecado, no medo e no diabo do que na graça e na bondade de Deus, esse ambiente não é para você. Esse ambiente não é saudável e ele não deve ser frequentado para o bem da sua sanidade mental e da sua espiritualidade cristã. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui a sua curtida, compartilhe, porque um conteúdo como esse pode ser útil para outras pessoas e em breve nós nos encontraremos aqui para mais Café com Teologia. Até lá!